convidá-los à epístola escrita por Tiago, capítulo 4, por favor, versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8. Vamos fazer uma reflexão neste último círculo de oração do ano, graças a Deus. E amanhã, depois de amanhã, amanhã, quinta-feira, precisamente, o nosso culto será de 22 às 0h. Venha, traga toda a sua família, vamos celebrar ao Senhor. Será um culto de gratidão a Deus por todas as vitórias e conquistas no ano de 2020. Será um ano também de agradecimento a Deus por todos os livramentos que Ele nos tem dado. Será um culto também de agradecimento a Deus pelas dificuldades que as circunstâncias nos proporcionaram, porém Deus de todas nos livrou. Isso é fantástico. Nós amamos este Deus. Paulo disse que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Quando diz todas, é todas mesmo, as boas e as ruins, porque as ruins nos levam ao crescimento. Eu costumo dizer que eu glorifico a Deus pelos meus amigos que me apoiam, que me motivam, que me dão palavra de ânimo. Agradeço a Deus pela vida deles, mas agradeço também a vida daqueles que se levantam contra para ser inimigos. Não que eu tenha inimigos, mas aqueles que se levantam para ser os meus inimigos, eu glorifico a Deus pela vida deles e os amo. Por quê, pastor? Isso não é masoquismo? Não. É porque eles me ajudam a me aproximar mais de Deus. São exatamente as lutas que eu enfrento por conta destes que me obrigam a orar um pouquinho mais. Porque você que é crente no Brasil inteiro, você sabe que nós estamos orando muito pouco, não é verdade? Mas graças aos nossos inimigos, então nós oramos um pouquinho mais. Isso é muito bom. Pois sim, vamos à palavra de Deus, abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Glória a Deus. O nosso tema hoje é a necessidade de aproximarmos de Deus, tá bom? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém. Glória a Deus para todos sempre. A determinação profética, bíblica, de Deus através do santo servo do Senhor Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus. Meus amados e queridos irmãos, é uma das coisas que é necessário para as nossas vidas, estarmos no centro da vontade de Deus. É haver em nós a disposição de fazer a vontade de Deus. E para que nós possamos, sim, fazer a vontade de Deus, a necessidade de nós abdicarmos o nosso ego. Porque uma vez que você abdica o seu ego, você permite que Cristo se entronize no seu homem interior. É assim que funciona. Isso se chama consagração. Consagração não é aquele dia que você reserva para louvar, cantar e pregar. Não. Consagração significa uma entrega total, sem reserva. É quando você resolve decididamente pertencer ao Senhor Jesus. E para que você possa fazer isto, necessariamente você precisa sim viver uma experiência com Deus.
E essa experiência Deus procura sempre proporcionar ao crente, desde o momento que ele é chamado para a salvação. Por exemplo, Saulo de Tarso, quando no caminho de Damasco ele ia para prender, matar, subestimar os cristãos, mas a palavra de Deus diz que exatamente naquele caminho foi quando uma forte luz brilhou sobre ele, e não suportando, ele caiu da sua cavalgadura, e ao cair, glória a Deus, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória a Deus. Certamente aquele acontecimento era uma resposta de Deus à oração de um crente fiel, de um crente fervoroso, de um crente poderoso, de um crente anônimo. Seu nome, Ananias. Mas Ananias só aparece esta única vez na Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele de joelhos. E Deus ouviu a sua oração, amados, porque Saulo vinha para prender os cristãos, para fazer um grande mal aos cristãos que estavam ali em Damasco. Mas Deus, amados e queridos irmãos, o Deus desta igreja, o Deus que você serve, é um Deus real, é um Deus vivo, é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que desce para dar livramento ao seu povo através da oração. Aleluia. E a palavra de Deus diz que quando Saulo de Tarso, ele cai por terra depois de ver aquela luz, ele ouve uma voz. E a voz voltava-se para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Entendam os senhores que perseguir a crente significa perseguir a Deus. Oh, aleluia! Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Aleluia! E meus amados e queridos irmãos, naquele momento, a instrução que ele recebeu de Deus, ao levantar-se, visto que percebeu que estava cego, aleluia. Mas, amados e queridos irmãos, como falara, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Mas, pastor, é para quem ama a Deus. E Saulo não amava a Deus. Claro que ele amava a Deus. Como ele amava a Deus e perseguia, matava e prendia os cristãos? Porque ele fazia por zelo religioso. Glória a Deus. Era a maneira que ele aprendeu de servir a Deus. Ora, na minha vida pregressa, eu aprendi uma maneira de também servir a Deus. E a forma que eu aprendi a servir a Deus era através da idolatria, através dos santos, louvados sejam. Mas eu amava a Deus, mas eu não entendia os mistérios de Deus. Era necessário uma experiência, era necessário uma revelação, era necessário um encontro com Ele. E naquele dia foi proporcionado este encontro. E o texto que eu li no capítulo 4, versículo 7 de Tiago, a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, pois sim, lá estava um homem arrogante, lá estava um homem soberbo, lá estava um homem voltado para a religião, mas lá estava ele no chão, lá estava ele cego, lá estava ele sem poder, lá estava ele sem autoridade, aleluia, e lá estava ele também ouvindo a voz do Senhor, perguntando: por que você está me perseguindo? E naquele momento houve um quebrantamento, e naquele quebrantamento um reconhecimento, e naquele reconhecimento uma conversão. O milagre
milagre estava acontecendo. E no momento da conversão, ele disse: quem és tu, Senhor? Oh, aleluia! E isto não podia ser proferido por um romano, e nem por um judeu, e nem por um gentio. Por quê? Porque o único Senhor naqueles dias era César. César era Senhor. Se fazia um Deus, e qualquer outra pessoa que chamasse a outrem de Senhor era digno de prisão, e de açoite e até de morte. E agora estava o perseguidor, aquele que autorizou o apedrejamento e morte do primeiro diácono da igreja, Estevão, que fez uma oração por ele. A oração estava chegando no céu, e naquele dia a oração estava tendo resposta na terra. Ele estava no chão, e Estevão já não estava no chão, estava na glória. Todas as coisas contribuiu para Estevão, que chegou no céu primeiro do que você, primeiro do que eu, e contribuiu para Saulo, que aquela palavra ficou na mente dele, no psique, e ele não conseguia mais descansar e dormir, mas ele não parou de perseguir. Mas agora o dono dos crentes estava dizendo: você pensa que você é o quê? Aí ele reconheceu, disse: quem és tu? Ele disse: eu sou o que precisa ser na sua vida. E o seu nome é Jesus. 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 E aí o Senhor o instruiu a ir a Damasco. Você não queria ir para Damasco? Na sua agenda não tem Damasco? Eu vou deixar que se cumpra a sua agenda. Não da sua maneira, mas da minha maneira. Você vai lá para a rua chamada direita. Louvado seja o nome do Senhor. Ali você será recebido. E não se preocupe, que eu vou completar a obra na tua vida. Meus amados irmãos, ali no caminho de Damasco, com aquela conversão, Deus podia, além de ter perdoado todos os seus pecados, Deus podia também ter curado da cegueira. Deus também podia ter enchido ele batizado. Deus podia ter feito tudo ali. E por que Deus não fez? Porque Deus te chamou, porque Deus te nomeou, porque Deus determinou que você fosse e pregasse o evangelho a toda a criatura. Ele morreu, mas deixou a igreja, e para a igreja não ficar só vazia, ele mandou o seu Santo Espírito e deu a você, ele selou com a promessa, para que através do Espírito Santo você fosse ao mundo inteiro, declarando que não era César que é Senhor, e que não é nenhum outro que é Senhor, que Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Aleluia! E Saulo chega na rua direita, e quando ele chega lá, ele passa 3 dias de oração, ele passa 3 dias de jejum, aleluia, aleluia. E nesses 3 dias, você lembra de quem? De Ananias. Estevão fez apenas uma oração, e pequena, na hora que estava morrendo. Estevão pediu por Saulo e pelos que lhe apedrejavam. Glória a Deus. Senhor, não impute este pecado. Que pecado? De me matarem. Não impute este pecado sobre eles. E Deus ouviu. Aleluia. Agora era Ananias, que orava em Damasco, dizendo: Senhor, toma providência. Até quando
este tal Saulo vai continuar causando danos à tua igreja, Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E os efeitos teve ressonância no céu. Aleluia. E os que assistem diante do trono parece que estou vendo. Disse Jeová, o negócio está sério lá na terra. Aí Jeová levantou. Aleluia. E disse, meu filho, você deu a vida por estes, então resolve. Aleluia. Aleluia, Jesus. Disse, vou dar só uma olhadinha. Aí só a olhadinha de Jesus encandeou Saulo e o derrubou. Queda feia, terrível. Não quebrou nada, porque Deus não queria ele quebrado, queria ele inteiro. Aleluia. Agora Ananias estava tendo a sua resposta da sua oração. E de repente, o Senhor disse, Ananias. Aí Jesus chegou lá onde estava Ananias. Vou conjecturar, viu, senhores que me ouvem? Vou fazer uma conjectura. Aí o Senhor disse, Ananias, no caminho de Damasco, por onde vinha Saulo, aconteceu todas estas coisas. E agora ele está na rua chamada Direita. E eu quero que você vá lá e eu vou lhe dar um esboço. Aí Jeová fazendo o esboço. O tema, Senhor, milagre na rua chamada Direita. Tema. Tá ótimo. Glória a Deus. A introdução. A história do caminho de Damasco foi a introdução. Não vou repetir. Você já sabe. Número 1 do meu esboço. Número 1. Primeira coisa que você vai fazer é um tratamento. Bota aí. Número 1. Tratamento digno. Você vai chegar lá. E não vai dizer, seu marginal, seu maloqueiro, seu bandido, olha aí, toma, você merece. Não, isso você não bota no esboço. Tratamento digno. Quando você chegar lá, você vai dizer, irmão Saulo, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Eu fui enviado por ele. E eu vim aqui por conta desse encontro que você teve com ele. Estou sabendo do que está acontecendo. Número 1. Pronto, está aí o primeiro ponto. E no ponto 1, 2 e 3. Segundo ponto. Você vai fazer uma oração. E a primeira oração é para que ele seja curado, que ele está cego. E cego não tem como fazer a obra. E eu quero ele para uma grande obra. Então, ponto número 1. É milagre da cura dos olhos. Então, número 3, Senhor. Bom, número 3, você vai dizer que para aquilo que Deus o chamou, ele não pode fazer com armas humanas, porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo. Ele vai entender que aqueles 100 homens fortemente armados não teve condições de impedir a queda que ele tomou. Nem aqueles 100 homens pode devolver a visão que ele tinha. E nem que aqueles 100 homens podia mais fazer nada por ele. Pelo contrário, eles iam avisar o rei, voltar para avisar o soberano, né? O que eles têm como poderoso, como Senhor, que mandasse, que colocasse outro centurião para aquela centúria, porque o que tinha estava cego, e cego não tem condição de estar mais na frente de uma tropa. Ele vai entender isso, então ele precisa de poder, mas não aquele para voltar à tropa. Ele vai entrar numa outra tropa, na tropa de Jeová. Então faça uma oração com imposição das mãos, e eu vou batizá-lo com o Espírito Santo e com fogo, e ele vai se levantar cheio do poder de Deus para fazer a minha obra, porque não serve vazio. Oh, aleluia. Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus.
resistir ao diabo. Você não pode. Crente que ora não foge do diabo. A Bíblia diz que o diabo estará ao nosso derredor. Não ao redor, ao derredor. Por que não ao redor? Porque entre você e o diabo tem um anjo acampado. A Bíblia diz que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. Este anjo acampado ao redor é o muro de fogo que Deus colocou entre Israel e Faraó. Quando o Faraó estava já chegando, já se aproximando, porque a vantagem era grande. O povo estava de pé, com criança, com velhinhos, e com gado, e com tudo mais. E eles iam em carros de guerra, em cavalos. Era cavalos e cavaleiros, e cavaleiros e carros de guerra. E quando eles estavam já chegando perto, aí Deus percebeu que eles iam alcançar. Aí Deus, muro de fogo. O fogo desceu, aleluia, e eles não conseguiram alcançar. Quando o muro de fogo saiu, Deus disse, tira o muro. Aos anjos saíram, porque aquele muro de fogo era uma coluna de anjos. Tira o fogo, aí o fogo saiu. Aí para Faraó desistir, saber que o povo é Deus. Mas Faraó era cabeça dura, irmão. Pense um sujeito duro de coração. Aleluia, mas eu conheço pecador mais duro do que Faraó. Deixa para lá. Então o que aconteceu? Faraó disse, saiu o fogo, vamos em frente. Aí tocou em frente, glória a Deus. Aí o Senhor disse, não vou mandar fogo não. Glória a Deus. Aí chamou uns anjos mecânicos, eles desceram. E eles tiram os parafusos da roda do carro. Pensa que coisa bonita, interessante foi naquele dia. Os carros de guerra capotando. Aí teve que parar para chamar o socorro, porque foi muita gente ferida. Oh, glória! O decamachuriama subcandaraia. Este é o Deus desta igreja. Este é o Deus que você adora. Este é o Deus que você serve. É por isso que você sujeita-se a Ele. E é por isso que você resiste ao diabo. Por que resiste ao diabo? Porque o diabo não desiste de você. Aleluia, o diabo não desiste de mim, aleluia, mas tem uma coisa, a Bíblia vai dizer, o apóstolo João na sua epístola, ele vai dizer que maior é o que está em nós, o que está em mim, o que está em você, do que o que está no mundo. O que é que está em você? Vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque me ungiu para quê? Para arrebentar com a cara de Satanás. Levante a mão e glorifique este teu Deus e resista ao diabo. E Tiago vai dizer, ele, o diabo, vai fugir de você. Não é o crente que tem que fugir do diabo. É o diabo que tem que fugir do crente. Aleluia! Oh, aleluia! Eu lembro-me que eu fui chamado por uma senhora, uma irmã crente, e eu cheguei na casa dela. O esposo estava endemoniado. Ela era crente, mas ele não gostava dos crentes. Ele queria impedir a irmã de ir para a igreja, mas ela resistia. Ela dizia que você queira, que você não queira, mas eu vou para a igreja servir ao meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando foi um dia, ele ficou irado, pegou a Bíblia dela e rasgou toda em pedaços. E quando ele rasgou a Bíblia em pedaços, o diabo entrou nele. Ele foi possesso por demônios. Aleluia! E eu morava perto daquela irmã, ela correu para minha casa e me chamou, disse, pastor não, irmão Arnóbio, porque eu não era pastor, senhoras e senhores, naquela época
época, aleluia, eu havia sido consagrado ao diaconato da igreja, que nem me achava digno para tal separação, aleluia, dado a grandeza da responsabilidade, aleluia, aleluia. E eu cheguei na casa dela. Quando eu cheguei, ela disse: entre, irmão. Ele gritou: aqui não. Ela disse: entre. Aí eu entrei. Quando eu cheguei mais ou menos na metade da sala, o homem muito alto, ele correu de lá para cá com tudo. Eu estava na casa dele, ele era o dono da casa, e eu fiquei sem ação, mas eu me lembrei de uma coisa: Jesus prometeu que estava comigo todos os dias. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Eu não tinha como explicar aquele homem até então. Eu estava na visão ou no plano natural. Aí quando eu lembrei que o Senhor disse: estarei convosco, estarei convosco, estarei convosco todos os dias. Aí eu juntei as duas pernas como alguém que vai bater continência e levantei as mãos e disse somente uma palavra: Jesus! Ainda de olhos fechados, eu vi aquele barulho muito forte. Eu abri os olhos, o homem estava no chão. Aleluia! Oh, aleluia! Ele caiu, meus amados, mas foi uma queda bonita. Glória a Deus! Aí eu me animei, aí o Senhor falou comigo. Aí eu entendi que a guerra não era material, que a luta não era corporal, que a guerra era espiritual e que a luta, as armas que eu tinha que usar eram as de ontem que me vestiram. Eu fiquei muito feliz, muito alegre e comecei a falar mistério com Deus, e daqui a pouco o homem levantou de novo, e eu chamei pelo nome, porque eu o conhecia de vista, e pela esposa sempre está pedindo oração por ele. E o que aconteceu? Ele normalmente foi se aproximando de mim. Quando ele foi se aproximando, os demônios entraram outra vez. Ele mudou a fisionomia, ficou deformado e gritou: eu te odeio. E eu levantei a mão de novo e disse: Jesus. Ele outra vez no chão. Pensa, meus amados irmãos, enquanto eu estava lá e que ele se levantava endemoniado, e toda vez que eu levantava a mão, só Moisés levantava a mão, era uma queda. Eu disse: Jesus, liberta logo o homem, senão ele vai morrer só de queda. Glória a Deus. Sujeitai-vos, ele fugirá de vós. Aleluia. Aí Tiago agora diz: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Tiago disse: chegai-vos a Deus. E Deus se chegará. Em 2 Crônicas 15:2, nós temos uma revelação poderosa, quando o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. 2 Crônicas 15, versículo 1 e 2, você pode conferir na sua casa. E quando o Espírito Santo veio sobre Azarias e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, quando o Espírito veio sobre ele, o Espírito lhe moveu, lhe movimentou, porque o Espírito não para, se movimenta, age, trabalha. E a Bíblia vai dizer que quando o Espírito veio sobre Obed, ele se movimentou, ele saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa,
Ouvi-me todo Judá, ouvi-me Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. Se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixará. Você entende isto? Deus vai estar com você na sua vida enquanto você estiver com ele. Se você deixar, ele vai lhe deixar. Porque esta palavra profética de Deus para o rei através do profeta. A Bíblia vai dizer que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes e sem lei. Mas, quando na sua angústia, por não ter Deus, por não ter sacerdote, por não ter Bíblia, lei na época, Bíblia hoje, eles se angustiaram. E quando houve a angústia, eles se converteram ao Senhor, o Deus de Israel. E quando eles se converteram, isso está no versículo 4, eles buscaram a Deus, eles oraram. Está aí que Deus não apenas ouve, Deus responde e Deus se manifesta quando a gente começa a orar. Então, Deus, através de Tiago, está dizendo: chegai-vos a Deus. E eu quero concluir a minha fala, que já estamos no limiar do tempo. Chegai-vos a Deus. Como pastor eu vou chegar-me a Deus? Em oração para viver uma vida de conquista. Tem muitas pessoas que não conseguem uma vida de conquista porque não buscam a Deus em oração. Segundo, para vencer, Deus não faz filhos fracos. Escute, deixa eu dizer outra vez. Deus não faz filhos fracos. Deus só faz filhos fortes. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, a saber, os judeus. Os judeus não receberam. A todos quanto receberam, a estes sim, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eles veio para os judeus, não receberam mais a todos. Eu estou nesse todos. Você que está me ouvindo, está nesse todos. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que Jesus nos deu, verbo ser do presente, verbo dar. Então, nos deu o quê? O poder. O poder. Poder de quê? De sermos feitos filhos de Deus. E você acha que Deus tem filho fraco? Aqui no Nordeste a gente chama frouxo. Você acha que Deus tem filho covarde? Não. Não. Quando Gideão arregimentou 32 mil homens para uma batalha, que havia 7 anos que eles estavam humilhados, Jeová disse: faça um culto de doutrina. E o tema é: os covardes podem voltar. E na primeira mensagem, 22 mil voltaram. Isso sabe o que significa? Que Deus não conta com crente frouxo. Que Deus não conta com crente covarde. Que Deus não conta com crente que não está dentro da peleja. Que tipo de crente você é? Oi. Se você orar, você tem coragem. Se não ora, está fora da peleja. Se ora pouco, pouco poder. Mas escuta, chegai-vos a Deus para vencer o mundo, não amando a carne, crucificando-a,
E os demônios, aleluia, determinando, saia, e ele vai embora, aleluia. Buscar a Deus, ou chegai-vos a Deus, para ser, eu disse para ser, cheio, 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 cheio do Espírito Santo. E o segredo de todas estas coisas está na oração. E a oração é coisa de crente que tem experiência com Deus. Salomão, ele disse: convertei-vos. Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão. Isso não é voz de Salomão. Isso não é voz do pastor Arnóbio, o servo. Aleluia. Isto é voz de Deus para você que está me ouvindo nesta manhã. Convertei-vos. Conversão, apesar de muito parecido, mas é diferente de convicção. Convicção tem a ver com o que está na mente, no intelecto, no aprendizado, os conhecimentos adquiridos. Aí você aprende, está convicto daquele ensino, daquela doutrina, mas conversão tem a ver com o que está no coração. Não o órgão que bombeia sangue para o corpo, não. Coração aqui é homem interior. O que é o homem interior? É o espírito e a alma. E homem periférico ou exterior é o corpo, os 5 sentidos. Nós somos esta triunidade ou tricotomia. Então, Salomão disse: convertei-vos pela minha repreensão. Convertei-vos, ou seja, experimente o milagre de Deus para você ser transformado. Você não ser vazio, você ser cheio do Espírito Santo. Convertei-vos para que você não seja galinha, não seja pinto, não seja ave pequena. Convertei-vos para que você seja uma águia, ou em das alturas de Deus, além das nuvens, além das tempestades. Que da caixão de Bolôvia onde está. Bicofai destrime ouvia, e se te cotumbriande bicorraia. Então Salomão diz: convertei-vos pela minha repreensão naqueles dias. Hoje é o Senhor que fala com você que me ouve na sua casa. É Provérbios 1:23. Marque esse texto e todo dia você lê. Leia ele todo dia, faça como eu fiz. Aleluia. Eu não preciso olhar para ler, eu já tenho aqui, porque eu passei muito tempo todo dia lendo o mesmo texto. Glória a Deus. Para quê, pastor? Para decorar? Não, para me converter. Aleluia. Mente e coração, 90 centímetros, apenas diferente. Convertei-vos pela minha repreensão. E eis que abundantemente. Se você se converter, aí o Senhor diz: abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Oh glória! Derramarei abundantemente sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Pastor, eu vou basta ir para um curso de teologia e eu vou saber. Não, mano. Saber aqui
é revelação de Deus, é sabedoria divina, diferente da sabedoria humana. Oh, aleluia! Escute, eu vou orar por você aonde você estiver. Coloque a mão na sua cabeça. Peça a Deus. Peça a Deus graça. Para que você tome a atitude de buscar a Deus em oração. Que você viva uma experiência. Eu poderia contar dezenas de experiências neste último ciclo, mas quem sabe à tarde eu conte pelo menos uma, no máximo duas experiências vividas pela oração. Querido Deus, Deus poderoso de Abraão, nosso Pai da fé, Deus poderoso de Isaac, alegria daquela família, Deus poderoso de Jacó, endessa que doba, porque aprouve a ti, Senhor, nos sustentar na tua poderosas mãos, para que pudéssemos na manhã deste dia estar diante de ti. E está, Senhor Jesus, a tua voz, a voz do teu Espírito, entrando em milhares de vidas nesta manhã, aonde estes milagres estão acontecendo, Senhor. Como nós te louvamos, como nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente. Eu quero retificar aqueles que receberam a nossa informação. Glória a Deus, que hoje teríamos uma live que vai ao ar todos os dias. Mas houve um equívoco e ela deixou de ser trabalhada, mas nós trabalhamos não